E no livro de Atos, capítulo 21, Paulo vai nos ensinar sobre uma obediência radical quando ele está lá em Cesareia. Ele chega a Tiro, ele chega a Jerusalém. Então, assim, vamos continuar viajando com Paulo. Atos, capítulo 21, que diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles foram movidos pelo Espírito Santo. Recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Paulo em Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando, quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. É por isso que eu falei sobre a obediência radical. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegando a Jerusalém, os irmãos o receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Aquele drama, né?
Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levantando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo, ao verem chegar o comandante e os soldados. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou Paulo que fosse recolhido à fortaleza, por causa do tumulto, né? Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando, mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, só que aí, gente, continua no capítulo 22, o que Paulo começa a dizer, né, sobre a apresentação de sua defesa. Então, a gente vai deixar isso aí para o capítulo 22. Mas se cumpriu o que foi profetizado sobre... Deixa eu ver aqui no versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, né? Que as 2 cadeias, o que foi preso, que prendeu Paulo. E Paulo respondeu o quê? Então ele respondeu no versículo 13, o que Paulo respondeu sobre essa situação. Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Tipo assim, por que vocês estão fazendo isso comigo? Tipo, não vá. Tipo o que Pedro fez quando Jesus... né, de uma forma diferente, é claro, mas com a mesma intenção, não, Jesus, você não precisa passar por esse sacrifício, que não sei o quê. Aquela humanidade, né, que qualquer um de nós faríamos do mesmo jeito. Não, amigo, não vá. Não quero ver meu amigo sofrer. Só que era necessário o sofrimento, passar pelo sofrimento. Aí Paulo responde, pois eu estou pronto. E não é só para ser preso, não. Eu estou pronto até mesmo para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, assim, o que me destaca nessa situação é essa obediência radical de Paulo. Ela nos ensina muito, ela tem muito para falar conosco. E eu espero que o Senhor também fale grandemente a sua vida, né? Que você também tenha essas porções da palavra, que você diga assim, essa porção da palavra falou muito comigo. E que assim a gente vá sendo transformado, dia após dia, até a vinda do Senhor Jesus. Amém? E no próximo capítulo, capítulo 21, a gente vai ver a defesa de Paulo.